Estamos na 13ª Semana Espírita, alusiva aos 67 aninhos da nossa casa. Aparece hoje de abertura, é com o nosso companheiro aqui, Daniel Aguinaldo. O tema é o Espírito ante a transição planetária. Com a palavra. Muito obrigado. Obrigado. Casa Boa sua. noite a todos. Boa noite, queridos irmãos. Quem é que fez isso aí? Que Jesus nos envolva na sua paz, na sua bênção, na Deixa sua um lugarzinho pra misericórdia. O digno codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, vai trabalhar no Evangelho segundo o Espiritismo o tema o homem no mundo. No seu capítulo 17, item 10, ele vai nos trazer reflexões profundas acerca da nossa trajetória enquanto encarnados no planeta Terra e vai nos advertir quanto à possibilidade de que estaremos convivendo com homens não de gênero, de espécie, das mais diferentes ordens, e nos adverte o codificador quanto aos cuidados para que, na convivência que estabelecemos com os nossos irmãos em humanidade, não podemos escandalizá-los, razão pela qual as diferenças estão nos degraus evolutivos que a criatura naturalmente acende a pouco e pouco. Contudo, é necessário compreender que cada criatura tem o seu espaço, a sua organização, sob o ponto de vista moral, sob o ponto de vista espiritual. Na convivência com os seres, é necessário a acuidade espiritual para que ela se constitua no elemento de progresso para nós e para os nossos irmãos com os quais renteamos a existência corporal. Allan Kardec ainda vai trabalhar um tema denominado do meio, no livro dos médiuns, agora no capítulo 21, e vai estabelecer que o meio, a sociedade na qual nós estamos inseridos, na conta de encarnados, se constitui o elemento de troca natural e ali nós, pelas trocas, vamos compor com os nossos irmãos as nossas emoções, impregnando neles e recolhendo deles igualmente as suas emoções. É o meio onde nós estabelecemos as conexões sob o ponto de vista espiritual. E irá indagar aos imortais a questão 459 do Livro dos Espíritos, se nos influenciamos mutuamente, ao que responderão que sim, e que de ordinário são eles os espíritos que nos conduzem, razão pela qual há um entrelaçamento psíquico entre as criaturas. Esta é uma questão fundamental que nos remete ao processo de convivência entre os seres, porque é necessário convir que nem sempre nos damos conta que vivemos no mundo espiritual do qual nós nunca saímos. Às vezes, colhemos ideias equivocadas acerca do mundo espiritual, imaginando que vamos nos tornar espíritos depois da desencarnação e que vamos para o mundo espiritual e não nos damos conta que de lá nunca saímos, ou daqui nunca saímos. A nossa presença é ordinariamente no mundo espiritual. Os que lá estão, que o codificador achou por bem denominar de invisível, estão ao nosso derredor, e nós que participamos do chamado mundo visível, também estamos na convivência intrínseca, diuturna, permanente, intensa com os nossos irmãos
no chamado mundo invisível. Razão pela qual é necessário que nós nos situemos diante do processo relacional com os nossos irmãos. Não importa de que ordem seja, mas é fundamental que a nossa relação, como estabelece o codificador, seja no sentido harmonioso, que impressionemos os seres com os quais nós convivemos de modo positivo, de modo moral. Irá estabelecer ele também no capítulo 20, agora também do livro dos Médiuns, o aspecto moral. Que é ele que vai a estabelecer o entrelaçamento das relações, dar a qualidade destas relações. No âmbito espiritual, para abordar o tema a que nos propomos na noite de hoje, é necessário entender que há um projeto espiritual para o planeta Terra. Nem sempre nos damos conta da grandeza da nossa existência, não só sob o ponto de vista da investidura física, esse complexo notável da fisiologia, mas fundamentalmente da nossa presença espiritual no planeta Terra. Esse projeto de ordem espiritual, que se configura a diretriz divina para todo ser, é necessário que para ele nós nos voltemos com as forças do nosso espírito, porque é no projeto espiritual que consiste toda a nossa estrutura de trajetória de construção para um ser novo, algo que se modifica. Por isso, o projeto se constitui exatamente na diretriz divina para todo ser. Allan Kardec irá trabalhar no livro A Gênese, no seu capítulo 18, o tema A Nova Era. Nesse tema, o codificador irá trazer fundamentalmente dois aspectos fundamentais para nós. Que a nova era se constituirá desse processo sem solução de continuidade, na substituição de espíritos, aqueles recalcitrantes no mal, espíritos retardatários, como o codificador irá denominá-los. Estes, a pouco e pouco, serão retirados do planeta Terra, a convite da lei de amor, e que serão naturalmente recambiados para outros postos, outros locais, outros educandários que a divindade irá propor, já que não terão condições mais de, nas trocas existenciais, no meio onde nós estamos, em fluente processo de progresso, não tem mais condições eles de permanecerem aqui. Estes espíritos retardatários que se alongam nos processos de infelicitação consigo próprios e com os seus semelhantes, naturalmente servirão à diretriz divina para outros educandários divinos que os haverão de acolher. Mas há aqueles espíritos que estão chegando nesse fluxo e refluxo entre os seres espirituais, porque chegam os mais adiantados, a fim de impulsionar, através da troca no meio onde nós estamos inseridos, as questões de ordem moral mais avantajadas, porque vêm eles com quilate diverso daquele no qual nós naturalmente nos encontramos. Esse processo que o codificador chamou de a nova era está em pleno curso, agora nas feições trazidas pelo notável espírito Manuel Filomeno de Miranda, nas 3 últimas obras psicografadas por Divaldo Pereira Franco, e virá nos dizer que chegam aos milhões ao planeta Terra, porque é chegado o tempo
em que é necessário que a matriz curricular, a matriz espiritual, pautada essencialmente por uma ordem moralizadora, chegou no seu ápice. E esses espíritos chegam naturalmente impulsionando-nos, porque também impulsionados por uma diretriz divina, para aspectos novos de conquistas que o ser deve galgar nos degraus, didaticamente falando, à semelhança da imagem pedagógica apresentado pelo livro sagrado, a chamada escada de Jacó, que tem início, mas não tem fim, sob o ponto de vista do processo evolutivo. Esses seres que chegam, naturalmente traz um tropismo diferente, porque vêm eles sem karma com o planeta Terra, e sem karma consigo próprios e conosco. Vêm eles a convite do governador do planeta, a fim de contribuir com os seus irmãos em humanidade. E aí mais uma vez trazemos a figura que o codificador nos cria a partir exatamente do meio e do elemento moral que estabelece o entrelaçamento nos seres, a fim de que os mais adiantados impulsionem aqueles outros que estamos um tanto mais atrasados, a fim de que nos encontremos logo ali, sob o ponto de vista do processo evolutivo, igualmente mais adiantados. É o que a misericórdia divina fatalmente impõe a todo ser. Esse fluxo e refluxo espiritual fará com que os seres, pouco a pouco, sejam impregnados desta motivação interior que trazemos, porque há em nós, como dissemos, um tropismo divino que faz com que andemos para cima, na busca do processo evolutivo que nutre todos os seres no âmbito da criação divina. Essa nova era que é proposta a partir da ideia trazida pelo codificador se constitui, portanto, na substituição moral dos seres. Não que sejam alijados da vida em absoluto, mas que são motivados para a conquista de um processo absolutamente novo, necessário a toda a criatura. Dentro do chamado projeto espiritual para o planeta Terra, que nós estamos inseridos nele, há naturalmente a mão, aquela mão que é capaz de dar o impulso, não só organizador, mas aquele impulso energético, a fim de que os seres que gravitamos no psiquismo do planeta Terra possamos igualmente ser tocados. E essa mão, nós sabemos de quem é. Essa mão é do governador do planeta Terra. É aquele que nos semeou a conta de ser ele o divino semeador, porque lançou-nos qual se fôssemos as sementes que são aguardadas no futuro para a colheita de 30 a 60 e a 100 por um. É ele o divino semeador que saiu a semear as melhores sementes, porque fomos escolhidos a dedo, por assim dizer. Não que sejamos melhores do que os outros, mas é a confiança do semeador que nos colocou no seu alforje, para no momento certo semear-nos, não obstante a cova escura, mas ali depositar, pelo seu amor, a confiança divina, e aguardar que no tempo certo, qual planta tenra,
pudesse surgir para o beijo definitivo da luz. Portanto, Ele nos aguarda, a fim de que nos façamos árvore frondosa, porque o divino pomicultor irá um dia buscar naturalmente o fruto desejado, já que aguardou o tempo certo para a semeadura, e aguarda de nós que sejamos as sementes necessárias, a fim de que elas também se constituam em produtos subsequentes para ensilar e matar a fome de amor dos nossos irmãos, porque nós já somos aqueles motivados por Jesus, porque trazemos no íntimo da alma esse sentimento já enobrecido, porque somos espíritas. Somos espíritas. E é Jesus quem estabelece no capítulo 14 do Evangelho de João: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai que está nos céus, e Ele vos enviará o Consolador prometido. É condição de sermos espíritas a amar incondicionalmente a Jesus. Portanto, nós somos as sementes que fomos lançadas na cova, e que Ele, o divino semeador, aguarda o tempo certo para a colheita, sem dúvida nenhuma. Este contingente gigantesco espiritual que se lança aos milhões no planeta Terra é um fermento que é capaz de levedar toda a massa, como nos propõe Jesus no seu Evangelho, modificador, moralizador. São esses nossos irmãos que mais uma vez ressoam o convite do Cristo, a fim de que caminhemos para a sua vinha, e eles, ouvindo o balido da sua voz, descem aos milhões junto aos seus irmãos em humanidade, para fazer com que nós, mais uma vez, aceitemos, e agora que sai em definitivo a proposta de Jesus, transformadora para as nossas almas. O convite de Jesus, queridos amigos, é um convite excepcional. Nada se assemelha ao convite de Jesus aos nossos espíritos. Não há nada que se identifique, sob o ponto de vista da grandeza, estarmos aqui na condição de espíritas e na condição de cristãos. Não é um paradoxo dizermos espíritas cristãos. Muito pelo contrário, é uma reafirmação daquilo que nós efetivamente temos na construção da nossa intimidade, como almas imortais, mas adeptos da causa do Cristo, fundamentalmente adeptos da causa do Cristo. A quem serves? Indaga Jesus. E nós agora, quem sabe, nos lançamos na reflexão no campo da mediunidade. Não mais na mediunidade, se é que podemos dizer, e me perdoe se aqui cometo eventualmente um erro doutrinário de tentar sequer diminuir, isso fica por minha conta, não por aquilo que vou dizer, de tentar diminuir a mediunidade com os espíritos, que é tão nobre, e dela participamos há muitos anos. Aprendemos muito nas sessões mediúnicas, aprendemos muito com os espíritos sofredores e com aqueles outros também que a misericórdia divina nos situa junto de nós, alentando-nos nas dificuldades. Mas é chegado o tempo em que precisamos ser médiuns, não mais dos espíritos, que reafirmo, é nobre, mas médiuns de uma causa
que entendo seja um pouco superior. E esta causa é a causa do Cristo. É a causa que nos coloca para fora dos domínios da instituição espírita. Porque às vezes sermos médiuns, durante a hora e meia, 2 horas na sessão mediúnica, aspas, é relativamente fácil. Porque a faculdade mediúnica, quem a possui, faculta à criatura o contato, o convívio mais intenso e o recebimento através do seu psiquismo de uma mensagem de um outro irmão nosso. Mas às vezes os médiuns estão descompromissados com a causa do Cristo. Lamentavelmente, assim assinalamos alguns. Durante alguns anos, já temos aproveitado dos estudos doutrinários no campo da mediunidade e vemos que muitas criaturas, pela natureza da faculdade em si, que reclamam o cultivo da serenidade e de muitas outras virtudes, da paciência, da disciplina, não desejam abraçar a causa e se evadem dos compromissos espirituais, imaginando que seria a faculdade mediúnica a limitar-lhes o convívio, às vezes com os comparsas no bilhar, os amigos do copo, ou outras diversões chamadas de prazer que às vezes o mundo sedutor oferece ao ser. Mas falamos naturalmente da necessidade de agora assumirmos um outro compromisso de caráter mais elevado, superior, daquela condição de que vestidos com outorga do Cristo, fora dos domínios da instituição espírita e dentro dela, a fim de sermos médiuns da causa do Cristo, a partir das nossas disposições pessoais, seja no lar, na sociedade, na relação com os amigos, na relação saudável com os nossos irmãos, porque somos chamados a estabelecer no meio onde nós estamos convivendo uma proposta moralizadora a partir daquilo que nós temos como elemento de troca entre os seres, mas preocupados para sermos verdadeiramente instrumentos da causa daquele que nos envia para sermos as sementes do futuro. Esta outorga dada por Jesus, ela não pode ser renunciada pelo desleixo que tanto às vezes observamos em todas as fases onde o homem, não de gênero, mas está inserido no contexto da humanidade. Particularmente vivemos uma grave crise ético-moral na nossa sociedade nos dias de hoje. Parece que estamos enfrentando aquele estágio proposto na questão 784 do Livro dos Espíritos, quando dá-nos a compreender os espíritos que o copo está transbordando, está no limite, onde precisamos fazer com que haja um processo de reversão para um estágio novo, um estágio mais elaborado, um estágio mais moralizado do ser. A quem serves? Quiçá indague a nossa consciência. É necessário que ali encontremos uma resposta efetiva, porque Jesus espera de nós que possamos lhe devolver a indagação e ousadamente, até quem sabe, possamos dizer
que lhe servimos. Lhe servimos à causa, com as nossas condições, sem a santidade supostamente necessária, porque às vezes imaginamos que para servir ao Cristo precisamos adquirir as asas mitológicas até, aquelas que nos colocam naquelas condições dos patamares superiores, absolutamente chegaremos a eles a partir daqui. O céu sabemos que não é aqui, não obstante aqui ele possa começar dentro dessas feições do processo evolutivo a que todos nós estamos fatalmente destinados. A proposta de Jesus é desafiadora para nós espíritas especialmente, nesses tempos de transição planetária, que em verdade não começou agora e não terá fim agora. Por quê? A proposta de Jesus é uma proposta de renovação permanente deste seu educandário, a fim de que ele atinja a culminância logo ali, quando os mansos é que haverão de herdar os domínios desta terra extraordinária por ele governada. Estamos imersos num processo de transição profundo. Não só essa transição que às vezes nós sequer compreendemos, mas um processo de transição do ser para esses estágios novos que todos nós almejamos. Trazemos para a vida presente as dificuldades de ontem, mas haveremos de transportar para a vida futura as facilidades do amanhã a partir das disposições que nós abraçamos como causa enobrecedora agora. Formarmos esse novo psiquismo planetário é que vai nos garantir fatalmente a vinculação ao planeta que nós já temos, raízes fincadas e, por certo, raízes profundas. Imaginar sermos arremessados daqui para outros orbes, arrancadas as raízes espirituais que nós aqui já fincamos, ainda que o planeta não seja senão o planeta de provas e de expiações, mas é o lar que pode nos abrigar nas condições em que temos para viver relativamente bem. Sairmos daqui, sermos transplantados para outras terras, significa dizer, irmos para outros locais menos felizes. É necessário que pensemos isso. É verdade que ali também podemos ser instrumentos do Criador para os nossos irmãos em estágio menos enobrecidos do que os nossos. Mas se aqui a felicidade não nos sorri com a facilidade que desejamos, por certo, se sairmos daqui, iremos para lugares menos felizes do que estes que nós aqui estamos envolvidos. Esse novo psiquismo, no qual nós, pouco a pouco, estamos nos entrelaçando a ele, pelas trocas que estabelecemos. E não importa o meio onde nós estejamos inseridos, porque o meio é o meio psíquico, é o meio psíquico do planeta Terra. É esse novo psiquismo no qual nós devemos nos vincular, como estes que estão chegando, enobrecidos pelas suas condições, mas que nós também temos a condição de nos ligarmos, de modo a permanecermos nesse processo
que pouco a pouco vai nos e se moralizando a partir desse estágio novo, desta era nova. A outorga do Cristo nos permite trabalharmos em nome da sua causa, definitivamente em nome da sua causa.